Vamos abrir as nossas Bíblias. É uma parábola conhecida, mas eu queria dar um outro olhar nessa parábola. Mateus capítulo 13, a partir do primeiro versículo. Amém? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade: muitos profetas injustos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, este é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Essa parábola a gente já ouviu muitas vezes, a gente conhece essa parábola. Mas o que que eu gostaria que a gente olhasse essa noite é sobre o terreno do nosso coração. E que a gente hoje refletisse se a nossa vida é uma vida superficial ou uma vida profunda. A minha primeira pergunta é: até que ponto você permite que a palavra de Deus aprofunde em sua vida? Até que ponto você permite? Nessa parábola, a gente vê que o semeador sai jogando a sua semente em todos os tipos de terreno. Todos os terrenos têm a chance de frutificar. Todos aqui receberam a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e
eficaz, ela dá resultado, ela é viva e dá resultado. Então, se a palavra de Deus, que é a semente que é lançada, ela é viva e dá resultado, por que alguns terrenos onde essa palavra viva e eficaz caiu, não produziu fruto? O problema não está na semente, o problema está no terreno. É isso que eu quero que a gente observe. Que tipo de terreno é o nosso coração? Nesse primeiro terreno aqui, que Jesus fala da palavra, ele diz, enquanto lançava, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. No versículo 19, quando ele explica essa passagem, ele diz, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, vem o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Olha que interessante. O semeador está semeando, a semente é poderosa e eficaz, mas alguns ouvem. E olha, quer dizer, o 19, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende. Não entende. Então, a pergunta para a gente é, o que é que você faz quando você não entende a palavra de Deus? Quando não entende, diz aqui a parábola que o maligno vem e rouba aquilo que foi jogado. Olha que coisa. Então, a importância da gente ouvir e entender, procurar compreender, para aplicar no coração. Porque quantas vezes a palavra é pregada e o que é que acontece? As pessoas, porque não entendem, deixa para lá. Não dá importância à palavra de Deus. Na história do povo de Israel, a gente vê muito isso. Porque Israel, que foi aquele povo escolhido por Deus para receber as leis, de onde veio o Messias, para onde a palavra, o povo escolhido, para onde a palavra, todo o Antigo Testamento, a profecia era para eles. E o que é que aconteceu? Eles deram as costas para o Senhor. Eles desobedeceram, não deram importância à palavra de Deus. Quantas vezes os profetas, Deus enviou profetas para que trouxesse esse povo de volta para ele, se convertesse a ele de novo, e o povo não deu atenção aos profetas. A gente vê as histórias dos profetas, seja Isaías, seja Jeremias, que foi o profeta que mais sofreu do Antigo Testamento, Jeremias, porque o povo não ouviu. Ezequiel, quando Deus disse assim para Ezequiel, eu vou te dar uma testadura, eles serão duros com você e você será duro com eles, porque eles não vão te ouvir. Deus mandou profetas, pregavam a mensagem de Deus e o povo. Então, tem um versículo, gente, que eu anotei aqui, ao qual, Isaías 28:12, Deus falando assim, que avisou para o povo, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Jeremias diz assim, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, contudo eles não deram ouvidos para receberem o meu ensino. Isso Jeremias 32:33. Olha, não era assim, viraram o rosto, não, é viraram as costas. Sabe o que é dar as costas para Deus? Isso é quando não recebe a palavra de Deus. Que Deus nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que aqui agora à noite, não tenha nenhum terreno assim endurecido, a ponto da palavra não penetrar, não fazer questão de entendê-la, porque a questão é essa, que não entende, então não entende, deixa para lá, não tem importância, e vem o maligno e rouba, porque ele veio para roubar, matar e destruir, porque o que é que o maligno não quer que aconteça? Que essa semente penetre e frutifique. A gente sabe que frutificar glorifica a Deus. Jesus falou lá em João, no capítulo 15, né? Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. O Senhor quer que a gente dê muito fruto. O diabo não quer que a gente dê fruto nenhum. Por isso ele vem e rouba. Aí a gente pode perguntar assim, teve algum problema com a semente? Absolutamente.
O problema estava com o terreno endurecido, que não permitiu que a palavra penetrasse e que viesse a compreensão dessa palavra, para que o coração desse uma resposta a essa palavra, produzisse fruto e glorificasse a Deus. Vamos olhar o segundo tipo de terreno aqui, que é o terreno de pedras. E é sobre esse terreno que eu queria que a gente prestasse um pouquinho mais de atenção. O versículo 5 de Mateus 13 diz assim: parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Versículo 20, Jesus explica: quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Terreno pedregoso. Terreno sem profundidade. A plantinha, a semente cai, começa a lançar raiz e encontra pedras e não consegue passar dali. Mas a semente foi lançada ali. E é isso que eu queria que a gente pensasse um pouquinho hoje. Todos nós aqui, nossos terrenos do nosso coração, de vez em quando, nós encontramos pedras, sim. A palavra vem e bate em algo. Quando você percebe que ali você não está, a partir dali você não está conseguindo mais crescer, é uma palavra que você tem dificuldade de obedecer, é algo onde você está frequentemente tropeçando e caindo. São pedras no terreno do coração que precisam ser removidas para que a semente da palavra penetre mais profundamente. A nossa caminhada cristã é assim. À medida que a gente vai se entregando a Deus, se consagrando ao Senhor, permitindo que o Espírito Santo ocupe todos os lugares da nossa vida, a gente vai encontrar lugares resistentes a Ele. Todos nós. Eu acho que não tem exceção de encontrar, da palavra encontrar uma resistência. Outro dia, gente, aqui em uma macrocélula, eu estava orando e Deus me deu uma palavra tão dura. Me veio a palavra assim, muito clara. Mas era para mim a palavra, tá? Vós, porque o Espírito Santo usou a frase bíblica. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Paz, esse Senhor, tenha misericórdia de mim. Olha que palavra, Senhor, eu sempre resisto ao teu Espírito. Senhor, por favor, a partir de hoje, que não haja mais resistência em meu coração. Eu fiquei triste por uma semana, toda hora, Senhor, não é possível. Eu resisto ao teu Espírito, Senhor, me perdoe. Por favor, me ajude a tirar essa resistência. Eu quero saber o que é, Senhor, que atrapalha a minha obediência a Ti, porque eu não quero mais, Senhor, eu não quero mais essa resistência. Passei quase assim, uma semana com muita tristeza, pedindo a Deus, e de vez em quando eu me lembro dela. Digo, Senhor, resistência mais, chega. Nunca mais, Jesus, eu não quero resistência no meu. E isso acontece, gente, com todos nós. A gente vai andando com o Senhor e de repente a gente percebe áreas que endurecidas no nosso coração e que não tem correspondência ao Espírito Santo. Naquilo ali não há uma obediência ao Senhor. E o que o Senhor quer que a gente faça? Que a gente tire as pedras. Porque ele quer que a semente aprofunde. Porque o que é que acontece com a semente quando cai num terreno pedregoso? Rapidinho cresce, mas também rapidinho morre, porque não tem raiz profunda. Quando vem o sol, a gente vê esses matinhos, né? Cai uma chuvinha, rapidinho, verdinho está ali, mas dura pouco tempo. A gente pode pensar até que é um bom terreno, porque produziu rapidamente uma planta, uma vegetação. Puxa, olha como respondeu rápido a palavra, mas a gente não sabe o que está ali por dentro.
tipo de terreno é aquele coração, quantas pedras tem ali, e aquilo dura somente um instante. E a gente vê pessoas que vivem assim, por impulso, né? Daquele impulso, eu agora vai. Não vai. A partir de hoje eu vou seguir o Senhor. Olha, pode contar comigo. Dura só um tempinho. Porque vem logo uma resistência, algo mais difícil para ser obedecido e volta atrás porque não quer remover aquela pedra. Sabe que as pedras somos nós que removemos? Claro que com a ajuda do Senhor, porque sem Ele nós não podemos fazer nada, mas não é Ele que remove, somos nós que removemos essas pedras. Tem várias passagens na Bíblia que fala, inclusive, aquela passagem de João 11, da ressurreição de Lázaro, mas fala de terrenos que a pedra tem que ser removida. E figuradamente, ali na ressurreição de Lázaro, Lázaro estava ali, Jesus ordena, antes de ressuscitar Lázaro, antes de acontecer um milagre, uma coisa fantástica, Jesus diz assim: tirai a pedra. E houve resistência ali. Senhor, já tem 4 dias, já cheira mal. Eles não queriam tirar a pedra. E Jesus disse: tirai a pedra. E a pedra foi removida. E um milagre aconteceu ali, uma coisa fantástica. Um morto de 4 dias ressuscitou. Então, para que a gente experimente milagres em nossa vida, as pedras precisam ser removidas. Eu separei uns versículos aqui. Quando ele fala assim, Mateus 13:5. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Olha, o homem que queria construir uma casa, ele cavou fundo. Ele não fez uma construção sem alicerce. E alicerce a gente sabe que tem que cavar. E quanto maior a construção você deseja fazer, mais profundo o alicerce deve ser. Se for uma casa, tipo aquelas casinhas da história dos 3 porquinhos, que não precisa de alicerce, só o último que teve o alicerce, a casa de tijolos, que não foi destruída, as outras nem foi lançar da alicerce, construiu a casa, mas veio o vendaval, veio a inundação e derrubou, porque não cavou profundo. É que nem a plantinha que nasce rápido, mas não tem raiz profunda. Vem a tribulação, vem a prova e rapidinho desiste de seguir o Senhor. A mesma coisa a casa sem alicerce. Quando vem a tempestade, quando vem a inundação, a casa desaba porque não cavou fundo. Nós precisamos cavar fundo nossas vidas. Eu fico pensando nessas cidades onde tem grandes terremotos. Como antigamente, quando tinha grandes terremotos, as tragédias eram terríveis, né? Milhares de pessoas morriam. E depois foram aprendendo a construir naquele tipo de terreno. E hoje são poucos os mortos. Nessas cidades mais desenvolvidas, já não tem tanto morto por conta de terremoto, que antes derrubava qualquer coisa, porque eles aprenderam a construir, a como fazer os alicerces, porque sabe que ali é região de terremoto. E nós vivemos em regiões de terremoto. Nós não vivemos em terra de paz ainda. Ainda não é o lugar do nosso descanso. Aqui é lugar de luta, de guerra, de enchente, de terremoto, de vendaval. Não estou falando de coisa física, mas físico também. Mas eu estou falando das coisas que acontecem na nossa vida, das provações, das lutas, das dificuldades que se apresentam a todos. Ninguém fica isento de uma vida sem dificuldade. O nosso modelo, o nosso mestre, Jesus, que foi na nossa frente, maior sofredor que ele, não houve. Está lá em Isaías capítulo 53, né, que fala homem de dores, que sabe, experimentado nos trabalhos. Então, se o nosso mestre, que nos chamou para seguir as suas pisadas, foi um homem de dores, não espere uma vida de facilidade. Não espere. Porque senão você vai se frustrar, não vai trabalhar, aprofundar a palavra de Deus na sua vida. E quando vier a tribulação, quando vier a prova, vai desabar que nem a plantinha num terreno
sem profundidade e que não lançou raiz porque encontrou pedras ali e que não permitiu que aquela raiz se aprofundasse. Vamos pensar um pouquinho. Quais os tipos de pedras que a gente encontra em nosso caminho? Esse caminho eu estou falando dentro do nosso coração. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a palavra não é somente para ser lida, ela é para ser obedecida. É para ser obedecida. Não adianta ler e não praticar. Aliás, está lá em Mateus 7 também, né? Quem lê e não pratica é semelhante a quê? A um homem que construiu a sua casa sobre areia, vieram as chuvas, torrentes, foi com ímpeto contra aquela casa e desabou porque ela foi construída sobre a areia. Então, quem lê e não pratica, vai acontecer isso. Então, não é isso que Deus espera de nós. Ele quer que a gente leia e pratique. É isso que é a rocha que nos sustenta. É a prática, é a obediência à palavra de Deus. Então, na medida que a gente vai caminhando com o Senhor, servindo a Deus e nos expondo à palavra e querendo uma vida de prática, a gente começa a perceber dificuldades em nosso caminho. Eu não sei vocês se tem alguma dificuldade, por exemplo, sobre o amar. A Bíblia fala de amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Uau! Aprender a amar é complicado. Não é fácil. Amar é um atributo de pessoas que amadureceram. Não é gostar, não é ter afinidade, é amar. Segundo lá uma descrição de Coríntios capítulo 13, fala do amor sofredor, do amor bom, do amor que não se orgulha, do amor que tudo sofre, do amor que tudo crê, do amor que tudo espera, do amor que tudo suporta. Chegamos a esse nível? Eu não. Eu não. Mas o alvo do Senhor em nossa vida é o amor. Aqueles degraus que na epístola de Pedro fala, né? Associai a vossa fé à virtude. A virtude associa o conhecimento acrescente o domínio próprio, domínio próprio a fraternidade o amor. O amor é o alvo de Deus em nossas vidas. Aliás, ele disse que nós seríamos reconhecidos como discípulos dele se tivéssemos amor uns pelos outros. Então, olha, gente, encontrar e obedecer essa palavra de amar vai encontrar um monte de pedras e obstáculos em nosso coração. E a gente vai perceber que a gente, às vezes, não consegue amar. É fácil amar os afins, os parecidos, os semelhantes. Mas os diferentes, os complicados, os difíceis, e aliás, até amar os inimigos que o Senhor manda, amai os vossos inimigos, e assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está no céu, sejam vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Jesus, e a gente encontra tanta imperfeição, pecados que a gente desconhece. Se disser assim, já me perguntaram, se assim, você agora está em pecado? Eu digo assim, certamente. Com toda certeza. Se você disser assim, confesse um agora, eu posso agora não saber confessar um pecado. Mas, gente, quantas vezes lá na frente o Senhor me mostra, você é egoísta. Você, poxa, Senhor, eu caminhei 20 anos com o Senhor egoísta, agora que o Senhor foi me dizer, eu achando que estava tudo bem, mas foi todo o tempo eu estava sendo egoísta, sem saber. Sem saber. Então, tem coisas que a gente desconhece do nosso coração. Lá na frente é que o Senhor vai mostrar, de fato, o estado do nosso coração. Quanto mais a gente se aproxima dele, mais a gente vai conhecendo a Deus e vai se conhecendo. Mas nessa proximidade com o Senhor. A Bíblia diz que Deus é luz. Quanto mais próximos desta luz, mais você percebe as suas imperfeições. Quando anda distante de Deus, anda numa penumbra, acha que está tudo bem na sua vida. Comigo está tudo bem. Mas se aproxime da luz e veja o real estado do seu coração e da sua alma. Então, acho que, como diz João lá na sua epístola, quando dizemos que não temos pecado,
fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não permanece em nós. Acho que nenhum de nós, os pecados estão apagados pelo sangue de Jesus, mas nós somos pecadores. Continuamos com a naturezazinha muito ruim. A nossa salvação é Cristo em nós. É Cristo em nós a nossa salvação. Não é a Fernanda melhorar, é Jesus em Fernanda. A Fernanda não melhora, porque se o Espírito Santo sair, volta às mesmas práticas de sempre. E a vida sem propósito, vazia e sem sentido, e angústia no coração vai aparecer de novo. Porque o que faz a diferença na minha vida é a presença do Espírito Santo. Como diz, né? Cristo em vós, a esperança da glória. A minha esperança é Cristo em mim. É a manifestação da vida de Jesus na minha vida. E não a melhoria minha. Não quero melhorar. Eu quero manifestar Jesus. É isso que o Senhor quer para todos nós. Não que fiquemos melhores, mas que Jesus, a vida de Jesus se manifeste em cada corpo mortal aqui. Para que isso aconteça, nós precisamos tratar o terreno do nosso coração. Observar nessa caminhada as pedras que dificultam a penetração da raiz dessa semente que quer que dê fruto na sua vida. E você parar e dizer, por que a minha vida não dá fruto? Parece que eu vou e chega num ponto que paro, fica tudo estagnado, não acontece mais nada. Não se acomode em simplesmente fazer uma constatação do estado do seu coração. Você precisa se inquietar para dizer assim, eu não quero mais isso. Eu quero o fogo do Espírito Santo queimando no meu coração. Eu quero servir a Deus com ardor, com fervor. Eu quero falar de Jesus com amor. Por que essas coisas não acontecem dentro de mim? Nós precisamos nos inquietar com isso e remover as pedras dentro do nosso coração. Tem uma passagem em Ezequiel, no capítulo 47, versículo 3 a 9. Eu vou ler aqui para vocês. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me, viste isso, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e do outro lado. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental, descem ao deserto, entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis. E viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Aqui Ezequiel fala, acho que a gente já viu aquelas praias que você anda quilômetros até que você consegue, as águas conseguem subir um pouco, né? Aquela imensidão em que você anda quilômetros até conseguir dar um mergulho naquelas águas. E às vezes as pessoas se contentam com a vida espiritual assim, com um pouquinho de água, batendo ali nos tornozelos, né, nos artelhos. Tá bom, molhou os pés, tá refrescante. E vive uma vida sem profundidade. Mas o que o Senhor quer é que a gente penetre nessas águas. Essas águas, como diz aqui, por onde ela passa, torna tudo saudável. E Ele quer que a gente entre neste rio e que as águas não somente cheguem nos joelhos, nos lombos, mas que a gente mergulhe e atravesse a nado. Você não tem desejo de uma vida assim profunda no Espírito? Gente, eu desejo muito. Eu desejo muito.
uma vida de profundidade, de mergulhar de fato nessas águas. O Senhor tem tanto para nos dar. Como é que a gente se contenta com tão pouco? Com tão pouco. Eu acho que ele deseja, eu acho não, ele deseja muito mais se revelar a nós do que nós desejamos conhecê-lo, sabia? A nossa sede ainda está muito pequena do Senhor. E ele tem tanto para nos dar. Deseja tanto essa vida de profundidade, onde a gente possa mergulhar nessas águas, na presença desse Espírito. Experimentar essas águas profundas. Lá Coríntios fala sobre as profundezas de Deus. Uau, o Espírito conhece as profundezas de Deus. E esse Espírito habita em nós. Sem medida, com plenitude. Ele disse que deu para a gente o Espírito com plenitude. E esse Espírito que habita em nós, com plenitude, conhece as profundezas. E o quanto de Deus nós, o quanto permitimos que esse Espírito penetre em nosso coração, para que a gente mergulhe nas águas que Ele quer nos levar. O Senhor deseja isso para nós. Que a gente aprofunde a nossa vida, que a nossa vida dê fruto. Jesus disse assim, né? O que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz 100, outros 60 e outros 30. João 15:8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos nos meus caminhos. É isso que o Senhor deseja, é a nossa vida de fruto. Há uma passagem em Hebreus, capítulo 6, versículo 7 e 8. Gente, olha que perfeita essa palavra. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Novamente falando de terra, e terra aqui novamente é o nosso coração. Dessa vez, o que cai sobre a terra não é a semente poderosa da palavra, é a chuva. Aqui, símbolo da palavra de Deus. Diz assim: a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente. A chuva está caindo em todo tipo de terreno. Está lá em Mateus 5, né, nas bem-aventuranças, que o Pai faz chover sobre justos e injustos. Faz o sol sair sobre bons e maus e cair a sua chuva sobre justos e injustos. A chuva está molhando todos os terrenos. Todos os corações estão recebendo a palavra de Deus. Só que uns dá boa colheita. Outros, sabe o que dá? Espinhos e ervas daninhas. Espinhos e ervas daninhas. Observa um pouquinho o seu coração. Que tipo de colheita está acontecendo na sua vida? Uma boa colheita dá fruto que glorifica o Pai. Ou espinhos e ervas daninhas. Seriam esses espinhos e ervas daninhas? Não é fácil. Agora, deixando um pouquinho a parábola da semente e olhando um pouquinho para essa palavra. Também quando chove, rapidinho os matinhos crescem, né? Você já viu? E rapidinho nasce as coisinhas ruins. Não precisa cultivar, não precisa tratar o terreno, não precisa adubar a terra, não precisa nada disso. Os espinhos, as ervas daninhas, elas crescem sem precisar de nenhum adubo. Naturalmente, parece que é a geração espontânea, né? Naturalmente brota daquela terra as ervas daninhas. Gente, a velha vida, ela brota rapidinho, rapidinho. As ervas daninhas, elas precisam ser para que você trabalhe o terreno do seu coração, para que dê uma boa colheita. As ervas daninhas precisam ser arrancadas. Vocês já ouviram falar dos dandás? Dandá, quem já ouviu falar do dandá? A gente planta um gramado, né? Rapidinho cresce o dandá.
Rapidinho, olha engraçado, né? Lá naquele terreno lá de trás, lá de casa, é a grama mais, como é que a gente chama? A bruta. É a batatais? Fernando conhece, né, Fernando? Eu não entendo muito, não. Tá? Mas a gente plantou lá atrás a grama mais comum, é a batatais. E na frente, a gente plantou a esmeralda, né, que é mais fininha, mais bonitinha, mais verde. Mas, gente, não tem jeito. Lá atrás, naquela grama bruta, não nasce mato. Pode não chover, de repente está tudo seco, começa a chover, a grama brota toda de novo. Tá lá. Mas a bonitinha, que é a esmeralda, olha, começa a crescer, os dandás crescem rapidinho. E sabe o que acontece com os dandás? Eles comem, eles matam a grama. E às vezes está tudo verdinho, não tem grama nenhuma. São só os dandás que mataram a grama. Nós tiramos a terra toda, trocamos a terra, replantamos. Quando brotou os dandás, não é possível. Tem que botar tal veneno. Botamos o veneno, arrancamos, não sei o que lá, tudo dandás, novamente. Tiramos a terra, escavamos, trouxemos terra nova. Plantou a grama, está lá os dandás. Dandá que chama, né? É, dandá. Aham. É. Aham. E ela mata a grama. Às vezes está tudo verdinho, mas é só dandá. Quer dizer, você tem que cuidar do seu coração. Os dandás, a velha vida, os velhos costumes, a velha maneira de pensar, a vã maneira de viver, cresce sem precisar nenhum cuidado. Ele aparece e você vai ter que trabalhar o terreno do seu coração, arrancar essas ervas daninhas, porque senão elas sufocarão a boa semente. Já pensou a velha vida sufocando a boa semente? E é isso que a gente vê na semente que caiu entre espinhos. Sufocou a palavra e ela não deu fruto. E a palavra que é viva e eficaz caiu no terreno e não deu fruto, porque a velha vida sufocou a palavra. Eu queria que a gente agora pensasse um pouco mesmo como é que está a sua vida. Como é que está o seu desejo pelas coisas de Deus? Como é que está a sua obediência, a sua procura por entender a palavra para praticá-la? Como é que está o terreno do seu coração? Quantas pedras que você está permitindo no seu coração sem removê-las? Você conhece quais são as pedras, mas ainda não se prontificou, nem pediu ajuda para que essas pedras sejam removidas, a fim de que a poderosa semente aprofunde e dê uma boa colheita que glorifique a Deus. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo próprio. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Árvore plantada junto a ribeiros de águas. Olha, árvore plantada junto a ribeiros significa que aquela árvore aprofundou as suas raízes e alcançou aqueles mananciais que passam lá embaixo. E ela se alimenta daqueles mananciais dali na profundidade da terra. Como eu falei uma vez aqui, a gente também tem lá um pinheirinho e só faz crescer, está enorme. E a gente não molha aquele pinheiro. Molhava quando ele era uma muda, pequenininho, 1,5 m. A gente molhava. Hoje ele é uma árvore e a gente não molha. E ele está verdinho,
Entra verão e sai verão, ele está sempre verdinho. Por que que ele não murcha? Mistério? Por que ele não murcha? Ele aprofundou raízes e encontrou algum manancial lá embaixo e ele se alimenta daquele manancial. Tem uma outra que está na frente da nossa casa. Também eram duas mudas pequenininhas. Hoje é também uma árvore. E outro dia eu estava olhando aquela árvore que já cobriu a casa, maior que a casa. Eu pensei assim, olha, sabe de uma coisa, eu vou mandar arrancar essa árvore. Está enorme. Está cobrindo a casa toda. Vou mandar arrancar esse negócio aqui. Aí chegou lá em casa. Por acaso apareceu lá em casa um paisagista, acompanhando minha irmã. Ah, eu vou ficar aqui. Aí ficou olhando e me chamou. Quantos anos tem essa árvore? Eu disse, 12 anos. Rapaz, que árvore linda. Verdade, linda, né? Rapaz, olha, linda essa árvore. Nunca vi ela ficar desse tamanho tão grande. Muito linda a sua árvore, isso é verdade. Muito linda essa árvore. Mudei completamente minha opinião. De quem entende, a visão de quem entende, né? Louco quem pensou em arrancar um negócio desse. Não, imagina arrancar uma árvore dessa. Jamais, jamais. Mas aquela árvore que o tronco está desse tamanho, gente, não é molhada também. Ela encontrou lá embaixo os mananciais. E é isso que Deus quer para a nossa vida. Que a nossa vida se aprofunde, que encontre os mananciais do Senhor, se alimente dele e que dê fruto em qualquer estação. Não é dizer, Senhor, não está chovendo. Você está esperando só a chuvinha que cai em cima e as águas profundas que estão aí embaixo. É para você aprofundar as suas raízes e se alimentar dessas correntes de água. E você vai dar fruto em qualquer estação. Às vezes as pessoas pensam, algumas pessoas já ouvi falar, de que fala daquela parábola da figueira, que Jesus foi injusto com aquela figueira. Jesus encontrou uma figueira bonita, cheia de folhas, e foi lá procurar um fruto. E não encontrou fruto naquela árvore. E Jesus amaldiçoou aquela figueira e disse, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Porque uma outra passagem diz assim, não era tempo de figos. Não fala dos tempos de figos. A outra, quando fala no outro evangelho, diz assim, não era tempo de figos. Mas Jesus foi procurar figos quando não era tempo de figos. Jesus vai procurar fruta em nossa vida, em qualquer estação. Porque ele não espera que a gente fique se alimentando de boas circunstâncias, mas que aprofunde a raiz da nossa vida na obediência e na prática da palavra. Amém? Ó, gente, vamos fazer isso. Vamos acordar de verdade. Vamos fazer crescer o nosso conhecimento de Deus. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos. A vida cristã não para nunca. Nós estamos num caminho. Ainda não chegamos no nosso destino. Mas o nosso destino está garantido pelo Senhor. Isso, vamos levantar as nossas mãos cansadas, os nossos joelhos trôpegos e vamos caminhar rumo ao alvo, para o pleno conhecimento de Deus. Amém? Nós vamos orar. Queria que você colocasse a mão no seu coração. E olha, aquelas pedras que você já conhece, ou se você desconhece, não sabe por que a sua vida estagnou, parece que a partir daí você não avança. Você percebe que está sempre tropeçando no mesmo problema, na mesma pedra, no mesmo obstáculo. Coloca a mão no coração e nós vamos pedir ajuda ao Senhor. Nós queremos que o nosso coração seja um bom terreno, que dê fruto a 30, a 60, a 100. Não importa, contanto que frutifique, porque a semente é poderosa e eficaz para produzir fruto e dar uma boa colheita. Você aí com o Senhor, quais são os pecados que você não confessou? Pecados que você ainda guarda, que você não abandonou, práticas que não foram abandonadas.
resistências à obediência à palavra. Confessa ao Senhor. Querido Jesus, o Senhor conhece a nossa vida. O Senhor é o único que conhece o nosso coração. O Senhor sabe o estado dos nossos corações essa noite. O Senhor conhece o estado do meu coração, de cada coração aqui. O Senhor é quem bem vê tudo, Senhor. Nós desejamos que a nossa vida seja uma boa colheita para a Tua glória. Queremos que a Tua palavra, que essa semente poderosa, frutifique, dê muito fruto para Ti. Por isso, Pai, nos ajuda. Sabemos que a responsabilidade é nossa. Confessar, em agir, em obedecer. Mas nos ajuda a reconhecer estas pedras e a tirá-las do nosso coração. Queremos que esse terreno aqui, Senhor, seja bem tratado, para que a semente aprofunde raízes, Senhor, na nossa vida, para que a árvore pareça com muito fruto para a Tua glória. Entregamos a Ti nosso coração, pedindo a Tua ajuda. Teu Espírito nos ajude, nos encha e nos leve, Senhor, para o caminho que o Senhor deseja que trilhe. Nós te amamos, Pai, e é no Teu nome que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Vamos botar uma música. Pede aquela música, Jackson. Vamos pedir ao Senhor a presença dEle de novo. E todo esse trabalho é do Espírito Santo. É Ele quem vai mostrar as pedras e nos ajudar a removê-las. É Ele que faz a palavra produzir fruto em nosso coração. Nada melhor para a esperança viva. Tua presença, Tua presença, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de estar. Tua presença, Oh, amado Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração ser-nos inundados por Tua glória, Senhor. Que Deus abençoe cada um. Que essa chuva que o Senhor tem feito cair no terreno do nosso coração inunde esse terreno, inunde. Molhe aquelas partes secas, endurecidas. Remova, leve para longe as pedras e deixe um terreno pronto para receber a semente poderosa para dar uma colheita para a glória do Pai. Amém, queridos. É nesse espírito que nós vamos encerrar a nossa macro. Deus abençoe a cada um. Levamos conosco essa presença do Espírito para nossa casa, para o nosso lar. Deus abençoe a cada um.